ensinamento, Jesus. Sim, Jesus. Onde você estiver, continue esse momento. Senhor Jesus, fala conosco, Pai. Cremos que o Senhor, Ele tem sempre o melhor para nós. Que o Senhor sempre deixa o melhor vinho para o final. Nós cremos em Ti. Aleluia. Cremos na Tua presença, cremos no Teu mover em nós, Pai. Obrigado, Deus, por esse momento de louvor. Obrigado por esse momento de testemunhos. Que o Senhor falou conosco, que o Senhor falou ao nosso coração. Esse momento foi o momento de você entregar a sua adoração a Deus. E agora é o momento que Deus, Ele vai falar com você. Então, onde você estiver, que você venha abrir o seu coração, abrir os seus olhos, porque hoje nós iremos ver mudança. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém? Quem está feliz essa noite? Quem está feliz, levanta as duas mãos assim. Amém? Com as suas duas mãos, esquenta assim as mãos. Amém? Porque hoje aqui a gente vai decolar. Amém? Vira a pessoa do seu lado, faz assim. Amém? Você que dá, faz assim, fala, hoje a gente vai decolar. Hoje a palavra de Deus vai entrar de encontro ao seu coração. E quando a palavra de Deus entra, ela faz mudança, ela gera restauração, em nome de Jesus. Quem crê nisso? Amém. Hoje o tema da palavra é algo que veio muito claro na minha mente nesses últimos dias. E de antemão eu peço para que todos estão com a sua Bíblia, estão com o seu aplicativo, com o seu celular, abram aí no livro de Romanos, no capítulo 7, a gente vai ler. E eu quero te encorajar, você que está nos assistindo, para que você pegue esse link, compartilhe com seus amigos, amém? Eu quero pedir para quem está aqui presente no templo que você dê a maior salva de palmas, amém? Para o pessoal que está aí ouvir a gente, amém? Será que você pode dizer um amém bem alto? Um amém com a máscara é meio difícil, mas pode dizer um amém bem alto, amém? Graças a Deus, creio que hoje o Espírito Santo ele vai falar muito ao nosso coração. Então você que abriu a sua Bíblia aí no livro de Romanos, no capítulo 7, se puder abaixar só um pouquinho para mim o retorno, só um pouquinho. Romanos capítulo 7, verso 15. Vamos lá? Eu estou aqui com a minha Bíblia NVI, se você tiver, ou vão passar aqui no telão. Romanos 7, versículo 15, Paulo ele diz assim, Romanos 7, versículo 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo, o quê? Realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo. Repete comigo, mas o mal que eu... Fala comigo, mas o mal que eu não quero. Olha o que ele diz aqui, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Agora todos juntos, versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O quê? De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado.
Amém? Será que eu podia te convidar mais uma vez a você abaixar sua cabeça para a gente fazer uma oração? Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por isso e pedimos, Pai, que o Senhor venha se revelar em nós. Revela a Tua palavra em nós, Pai. Nós te pedimos, Jesus, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de perspectiva, eu quero vencer o pecado, eu quero vencer o que tem me prendido, eu quero vencer o mal. Começa a falar isso agora para o Espírito Santo, o que você quer? Espírito Santo, eu quero estar mais próximo de Ti, eu quero me afastar do pecado, eu quero mais de Ti. Espírito Santo, fala conosco, Pai, fala conosco. Amém? Na nossa vida, dia após dia, nós nos deparamos com diversas situações. Diversos momentos do nosso dia a dia, nós nos encontramos em verdadeiras encruzilhadas. Quem já se sentiu assim? Ou seja, você está de frente de uma situação e você olha, isso é bom? E você olha, isso é mal? E você olha, será que isso é o certo? E aí na mesma situação você diz, será que isso é errado? Eu não sei se você sabe, mas um dado que eu vou dizer aqui é uma realidade. Em um dia, nós tomamos cerca de 400 a 1000 decisões. Eu não sei se você sabia disso, mas decisões, dentre elas, muitas insignificantes, decisões simples, porém outras delas decisões que definem o futuro do seu casamento, definem o seu futuro na sua carreira, definem várias coisas. E às vezes nós temos decisões na nossa mente que a gente não sabe discernir se ela é certa ou se ela é errada. A gente não sabe às vezes discernir se aquilo é bom ou se aquilo é mal. Quem aqui já passou por uma situação dessa? Mas quando a gente vai para a palavra, amém? Você pode pegar a sua Bíblia? Quando a gente vai para a palavra, a gente começa a ter clareza. Quem está entendendo? A gente começa a ter clareza do que é o certo e do que é errado. A gente começa a ter clareza do que é bom e o que é mal. Porque a Bíblia, ela vem para nós como verdade. Então a pergunta que eu te faço essa noite é, você tem intimidade com a palavra? Porque você não pode saber, você não pode entender se algo é certo ou errado se você não conhece a palavra. Então a pergunta que eu te faço é, você tem intimidade com a palavra? Você pode perguntar à pessoa do seu lado, você tem intimidade com a palavra? Você pode perguntar com a outra pessoa, você tem intimidade com a palavra? Tem gente hoje que ela nem sabe mais se o que ela faz é certo ou errado. Não é verdade? É verdade ou é mentira? Não é? Tem muita gente que vai viver na vida do jeito que vive, vai viver nas situações, e aí você vai perguntar, nossa, mas foi certo você fazer isso? Ela fala, eu nem sei mais, eu nem ligo mais. Não tem gente, quem conhece gente assim? Não é? Tem gente que ela nem sabe mais se aquilo que ela faz é certo ou errado. E agora eu vou ler um texto aqui na Bíblia. Eu queria que você abrisse a Bíblia, a gente vai dar uma passeada hoje. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Efésios. Amém? No livro de Efésios a gente vai ler no capítulo 4. Alguns livrinhos à frente aí. Livro de Efésios, a gente vai ler aqui no capítulo 4. E quando eu ler isso aqui, muita gente vai olhar e vai falar, mas eu não acredito. Isso daqui estava na Bíblia mesmo? Então quer dizer que isso é certo? Então a pessoa vai falar, quer dizer que isso é errado? Eu estava andando por esse caminho, eu não sabia. É um texto aqui que talvez muita gente já passou batido e nem percebeu. Mas a gente vai ler aqui Efésios, no capítulo 4, no versículo 20. Eu queria que você se atentasse comigo. Se você puder me acompanhar, Efésios, no capítulo 4, no verso 20. Vamos lá? Olha o que a palavra diz aqui. Efésios, capítulo 4, no versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver,
vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Repete comigo, desejos enganosos. Repete mais forte, desejos enganosos. Versículo 23, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Olha o verso 5, olha o verso 5 aqui, ó, presta atenção, olha o que Paulo diz: portanto, já que você é separado, portanto, já que você é filho, portanto, já que você é herdeiro de Cristo, olha o que Paulo diz aqui: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar o quê? A verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Olha o que Paulo diz aqui: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha. E olha esse versículo tão famoso aqui, olha o contexto que ele é colocado: e não deem lugar ao diabo. Repete comigo: e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com aquele que estiver em necessidade, né? Olha o que Paulo está falando aqui, versículo 29, esse versículo aqui, meu amigo, versículo 29, nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhum palavrão, nenhum xingamento saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para a edificação do próximo, conforme a necessidade que a ouvem. Olha esse versículo 30 aqui: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amém? Vamos lá, versículo 31, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, e perdoando-se mutuamente, assim como Cristo, o quê? Os perdoou. Vamos ler aqui, ó, só para finalizar, no capítulo 5, no verso 3, olha que chocante o que o apóstolo Paulo ele diz aqui. Vamos lá, capítulo 5, no versículo 3, olha o que ele diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, impureza, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Amém? Você é um santo essa noite, você é separado, amém? Olha o que ele diz aqui, ó, no versículo 3, entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos ou para os separados. Agora olha aqui o versículo 4. Olha o versículo 4, quando a gente lê, a gente tem que ler porque assim, ó, quando a gente lê a palavra, ela liberta. Quem crê nisso? Quando a gente lê a palavra, ela liberta. Então se você precisa de libertação essa noite, ouça essa palavra: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracinhas ou gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, o quê? Ações de graça. Amém? Eu vou parar por aqui, porque depois o apóstolo Paulo pega até mais pesado. Amém? Mas o que tem para a Bíblia, o que tem na Bíblia aqui para nós? Repete comigo: padrão. Bate na mão assim e fala: padrão. Fala assim: clareza. Então a Bíblia ela nos mostra o quê? Santidade, certo. Ela diz o que depois? Impureza, errado. Imoralidade, errado. Ser bondoso, certo. Falar mal do próximo, errado. Então hoje, a gente leu isso e você identifica, você olha para a sua vida, como a Bíblia nos diz, examine o homem a si mesmo. E hoje você olha para você mesmo e falando as mesmas palavras de Paulo, você diz: eu não quero. Você olha para esse pecado que você está
constantemente sendo perturbado e você diz o quê? Eu não quero. Repete comigo, eu não quero. Fala mais forte, eu. Bate na mão assim, eu não quero. E aí você toma a decisão. Amém? Hoje muita gente, ela não avança na vida, principalmente na vida espiritual, porque ela também só fica no desejo. Muita gente hoje não avança, porque ela só fica no eu quero mudar de vida, eu não quero mais isso. Mas hoje a gente vai aprender algo que vai mudar a sua vida. Amém? Então, como a gente fez no começo, aquece as mãos assim, bem forte até ela pegar fogo, aquece forte assim, aquece para a pessoa do seu lado. Quem está animado aí? Quem está alegre? Amém? Então, nós vamos aprender hoje como nós devemos tomar as nossas decisões de acordo com a palavra. Quem quer aprender? Amém? Fala mais alto, amém? Amém? Quando eu falo de decisão, a gente colocou nos stories e a gente perguntou lá, quando a gente fala de decisão, quem te vem à mente? Muita gente falou, muitos personagens bíblicos, muitas pessoas. Mas quando eu falo sobre decisão, eu me lembro de um personagem chamado Daniel. Tem um livro na Bíblia com o nome dele, quem já leu? Daniel. Eu me identifico muito com Daniel e eu quero te encorajar a você também se identificar com Daniel. Porque quem era Daniel? Vamos lá. Daniel, ele era um jovem. Daniel, ele vivia numa cidade chamada Judá, em Israel. Em determinado momento, naquela época, o império que era muito forte, chamado Império da Babilônia, eles sitiam Judá. Eles cercam totalmente aquela cidade. O que eles fazem? Eles invadem. E quando eles invadem aquela cidade, eles destroem tudo. Eles tomam tudo, destroem tudo e principalmente eles levam muitas pessoas de lá cativas. Eles levam muitas pessoas de lá presas. E uma dessas pessoas era Daniel. Daniel, nessa época, ele tinha cerca de 15 anos. Alguns dizem 17. Alguns historiadores estão entre 15 e 17, mas vamos ficar no 16 aqui. Então, com 16 anos, Daniel ele vivia em Judá, vivia em Israel. Em determinado momento, o Império da Babilônia cerca aquela cidade, e eles levam cativos aquelas pessoas que moravam lá. E uma daquelas pessoas que estavam naquele grupo era Daniel. Repete comigo, Daniel. E Daniel, ele vivia em Judá. E Judá, ele tinha aquela cultura. Ele tinha os seus valores, ele tinha aquela cultura de adoração a Deus, ele tinha a sua igreja, ele tinha as pessoas que compactuavam da mesma fé. Em determinado momento, acontece uma reviravolta na vida de Daniel. Aqui ó, foca aqui ó. Em determinado momento, acontece uma reviravolta na vida de Daniel. Ele é levado preso pelo Império da Babilônia. Judá, que é a cidade que Daniel morava, fica a cerca de 3.000 quilômetros para onde ele foi levado. E o que era a Babilônia? A Babilônia naquela época era um império totalmente pagão. Repete comigo, pagão. Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Naquele império ali reinava promiscuidade. Naquele império reinava o pecado. Naquele império reinava a libertinagem. Olha onde Daniel foi parar. Olha o que aconteceu com Daniel, quando ele estava naquela cidade, eles mudaram até o nome dele. Você já pensou acontecer isso com você? Eles te tomam, te levam como escravos e você se encontra em outro lugar e eles mudam o seu nome? Daniel, que significa Deus é meu juiz, eles trocam para Belsazar, que é Bel, um outro Deus, proteja a minha vida. E Daniel, em determinado momento, em uma reviravolta total, ele se encontra na Babilônia. Não é o que aconteceu, mas um exemplo aqui. É como se te jogassem hoje no intercâmbio em Nova York. E aí você, do dia para a noite, você se encontra naquele lugar de total promiscuidade, tem aquelas festas depois, às vezes, da aula, e você está distante de todo mundo. A sua igreja não está ali. Ninguém que você conhece está ali.
E é tentação, é sedução, e são pressões externas que estão com você ali. E foi mais ou menos isso, talvez pior ainda, que aconteceu com Daniel. Daniel, ele tinha 16 anos. E a gente vai ler aqui, no livro de Daniel, no capítulo 1, no verso 8, algo chocante. Sabe por que é chocante? Vocês querem saber por que é chocante? Vocês querem saber? Porque Daniel, ele tinha tudo para ceder. Daniel, ele não estava mais em Judá. Daniel não estava mais na sua igreja. Daniel não estava com a sua célula ali do lado. Daniel não estava com seus amigos ali que são crentes. Daniel estava sozinho. Mas olha o que Daniel fez. Daniel, no capítulo 1, no verso 8, eu vou ler aqui. E olha que chocante o que Daniel fez. Olha o que a palavra diz aqui no livro de Daniel, no capítulo 1, no verso 8. Daniel, contudo, decidiu firmemente não se contaminar. Daniel decidiu firmemente, repete comigo, firmemente. Repete mais forte, firmemente. Esse é o poder de uma decisão. Então Daniel, ele estava na Babilônia, ele estava naquele lugar de promiscuidade, ele estava naquele lugar de prostituição, ele estava naquele lugar de sedução, mas o seu coração estava em Jerusalém. A palavra diz que Daniel, ele orava 7 vezes ao dia, e a sua janela lá estava em direção aonde? A Jerusalém. Daniel, ele estava ali sozinho. Daniel, ele estava só, ele não estava com seus amigos, ele não estava com a sua igreja, mas ele sabia que nada fica oculto aos olhos de Deus. Daniel, mudaram o nome dele de Daniel, que é Deus é meu juiz, para Belsazar, que é outro Deus, proteja a minha vida, mas ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que Deus era o juiz dele. Então repete comigo, há poder na decisão. Repete comigo, há poder na decisão. Daniel conhecia Deus. Daniel tinha os seus valores fixos em Deus. E a gente vai chegar no que a gente tem que chegar nessa mensagem. E você vai entender como devemos nos decidir firmemente a não nos contaminarmos. Daniel, ele conhecia a palavra, ele sabia o que era certo, ele sabia o que era errado. E hoje eu quero te perguntar, qual é o nível, qual é a radicalidade, qual é o nível da sua decisão de não se contaminar? Você pode perguntar à pessoa do seu lado, qual é o nível da sua decisão de não se contaminar? Você pode repetir para outra pessoa, qual é o nível da sua decisão de não se contaminar? Porque hoje, parece que as coisas estão muito fáceis. Tem gente que acha que tomou a decisão. A pessoa, ela vem ao culto, ela ora e ela fala, não, agora eu decidi. Agora eu não quero mais, é um mal que eu não quero. E ela decide, mas não é. Então vamos deixar claro aqui, qual é o mal que você não quer essa noite? Falando com cada um aqui essa noite, qual é o mal que você não quer? Às vezes você diz assim, você se convence, você fala assim, chega de pornografia. Ou você olha para você e diz assim, chega de mentira. Ou você olha para si mesmo e você fala, chega de prostituição. Ou você diz, chega de bebedeira. Chega de embriaguez. Mas qual é o mal que você não quer essa noite? Essa pergunta eu gostaria que você fizesse para si mesmo. Qual é o mal que eu não quero? O que você tem feito que tem te afastado da presença de Deus? E será que hoje você tem coragem de virar para esse mal e virar de forma decidido, firme como Daniel e falar, eu não quero? Ou você de olhar para esse mal e virar e dizer, não mais? Será que você tem essa coragem essa noite? Você quer uma dica para você tomar a sua decisão? Quem aqui quer uma dica para tomar a decisão que agrada a Deus? Tome a sua decisão antecipadamente. Amém? Por exemplo, você que tem aquele problema com bebida. Você está tentando se desvencilhar, você está querendo vencer. Você não toma a decisão de parar de beber quando você está na frente de um copo de uísque.
Quando está na frente o copo de uísque ali suando, ou aquilo que te atrai, você toma a decisão, é antes, amém? Todo mundo está entendendo? Faz sentido o que eu estou falando? Uma vez eu ouvi um piloto dizer assim, que quando um voo, por exemplo, ele sai do Brasil, ele vai em direção ao Japão, por exemplo, ele disse assim, que um pequeno desvio no início da rota compromete totalmente o destino daquele avião. Uma simples decisão que nós não tomamos pode comprometer totalmente a nossa vida. Nós devemos tomar decisões que agradam a Deus. Fala assim comigo, mas fala forte. Eu devo tomar decisões que agradam a Deus, amém? Quem aí está aí essa noite? Amém? E quem está aí a fim de tomar a decisão hoje? Quem está afim hoje de se decidir, eu não quero mais esse mal na minha vida, levanta sua mão bem alta assim para eu ver. A decisão que Daniel tomou, que a gente leu, ela era firmada em uma experiência que Daniel ele tinha com Deus. Fala comigo, uma experiência que Daniel ele tinha com Deus. Amém? E a mensagem aqui é algo que a gente vai aprender algo bem breve. Eu gostaria que você voltasse no livro de Romanos, que foi o livro que a gente deu a introdução. Romanos no capítulo 7, a gente já vai ler. Então eu gostaria que você que está aí, você achou o livro de Romanos, você mais uma vez aquecesse a sua mão assim, onde você estiver, aquece a mão assim, até ela ficar bem quente, e fala assim, hoje eu vou tomar a minha decisão. Fala assim bem alto, hoje eu vou tomar a minha decisão, mas fala mais forte, hoje eu vou tomar a minha decisão. E aí você toma a sua decisão. Segura no livro de Romanos que a gente já vai ler. E aí você olha para aquele mal que te afasta da presença de Deus, aquele mal que você vive caindo, e você decide. Diversos. Aí você decide, não à imoralidade. Você olha para aquele mal e você fala, não à pornografia. Você lhe fala, não à homossexualidade. Você lhe fala, não à embriaguez. Você fala não à roda de escarnecedores. E aí você se depara em um momento que você está sozinho em casa. E aí você está sozinho nesse momento. E aí você pega o quê? O seu celular. Fala com ele. Quem está com o celular aí, levanta ele assim. Quem está com o celular, levanta ele assim bem alto. Aí você está em casa e você fala, não, agora eu estou decidido, agora eu não vou cair mais. Agora eu estou decidido, agora eu vou viver uma vida diante de Deus, agora eu vou prosperar, agora eu vou crescer, esse mal não vai mais me vencer. E aí você pega o seu celular, e aí você entra no seu Instagram, e aí você estava com aquela decisão, você estava decidido, estava firmado, estava firme naquela palavra, e aí você pega o seu Instagram, e aí você está descendo no Instagram, você está vendo as fotos, aí a menina vê a foto daquele cara, aquele crush, é crush que fala? Vê aquele cara, e o menino também está olhando, ele vê aquela menina, e aí você está no seu Instagram, você está no seu Facebook, e aquela decisão que você tinha tomado, ela vai por água abaixo. Aquela decisão que você tinha tomado, porque em um determinado momento, você deixou que algo tomasse o lugar do seu coração. Às vezes você está na sua casa e você fala assim, agora eu me decido, eu não vou mais falar palavrão. Agora eu me decido, a minha boca agora é santa. Agora a minha boca ela é separada para edificar, como a gente leu. E aí você está em casa... Você está em casa com a sua família, lá com seus pais, e acontece um problema, a primeira frustração e pau! Quem acordou aí? Acorda aí, irmão. E aí você está em casa, e a primeira frustração, você vai e fala um palavrão. E aí você emenda em outro palavrão, e você fala em outro palavrão, e você... E cadê aquela decisão que a gente tinha tomado, de que a nossa boca agora era santa, de que da nossa boca não iam sair mais palavras torpes? Toda ela vai por onde? Fala comigo, por água abaixo. E olha que o apóstolo Paulo ele diz,
o apóstolo Paulo passando por uma crise, aqui ele escreve esse livro, essa carta aqui aos Romanos, nesse capítulo aqui, Paulo estava como um judeu, falando, ele passando um momento de crise, olha que Paulo fala, em Romanos, se você puder abrir comigo aí em Romanos, no capítulo 7, a gente vai ler aqui no verso 15, mas eu queria que você lesse, e quando você lesse, isso traça no seu coração. Vamos lá? Romanos, no capítulo 7, no versículo 15. Olha o que Paulo diz aqui. Não entendo o que faço, pois eu não faço o que eu desejo, mas eu faço o que eu odeio. E se não faço o que desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo do quê? De fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Agora eu gostaria que você repetisse comigo. Pois o que faço não é o que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, repete comigo, fazer. Esse eu continuo fazendo. Amém? Eu trouxe um negócio aqui para a gente poder entender melhor essa passagem. Eu já volto, deixa que eu pego lá, Rodrigo. Um momentinho aí, gente. Amém. Todo mundo aí? Vamos lá. Hoje eu trouxe, que é isso? Uma bexiga. Todo mundo está olhando ela? Então essa bexiga, ela representa a vida do apóstolo Paulo aqui. E ela representa a sua vida também. Então vamos ler de novo aqui, agora eu quero que todo mundo leia mais forte, e a gente vai continuar e vamos chegar aqui no ápice da nossa mensagem. Capítulo 7, no versículo 15. Vamos lá, olha o que o apóstolo Paulo diz. Não entendo o que faço, pois não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que eu não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo. Fala comigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Essa bexiga é a tua vida. E aí você toma a decisão. Você fala o quê? Não à imoralidade. Você fala não à pornografia. Você fala não a diversas coisas que podem estar te afastando de Deus. E aí essa é a sua vida. E aí você toma a decisão. E aí você vai para cima. Você toma a decisão e você vai para cima. Mas logo, você é atraído para onde? E aí você cai. E aí você cai, você chora e fala, Deus, mas por quê? E não, mas agora eu vou me decidir. E aí você fala, não, mas agora vai. E essa agora, não, agora é verdade. Não, agora eu ouvi a palavra domingo, e ela tocou no meu coração, e agora eu sou uma nova criatura. Aí essa é a sua vida. E você faz isso aqui, ó. Mas logo ela é puxada para onde? Para baixo. E aí você fala, não, mais uma vez. Mas agora é a verdade. Fala para a pessoa do seu lado, agora é de verdade. Agora a decisão é certeira. E aí você está com a sua vida. Você fala, não, agora vai dar certo. E o que acontece? O que acontece? Ela cai. Mas agora você entendeu a palavra, você leu Daniel, a gente leu Romanos, a gente leu Efésios, e você fala, não, agora como não dá certo eu indo para cima, deixa eu me segurar aqui. E eu vou fazer esse jejum aqui de Instagram, e eu não quero mais, eu quero me separar disso, e agora é minha força. E aí você começa a segurar a sua vida. E aí você segura a sua vida. Você está cheio
de muitas coisas em você. E você começa a segurar a sua vida, e aí você, ao longo do tempo, vai cansando, porque você está se apoiando aonde? Na força do seu, repete comigo, na força do seu braço. Vamos ler aqui o que Paulo diz aqui em Romanos, no capítulo 7, no verso 18, ele está falando exatamente isso. Romanos, capítulo 7, verso o quê? 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu quero de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Eu não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, quando eu quero ir para cima, quando eu decido tomar a verdadeira decisão, olha o que Paulo diz aqui, ó. Pois se faço, não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim, quando eu quero fazer o bem, quando eu quero ir para cima, o mal, ele está junto a mim. No íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus. No íntimo do meu ser eu tenho prazer em ouvir a palavra. No íntimo do meu ser eu tenho prazer em ouvir louvor. No íntimo do meu ser eu tenho prazer em estar reunido. Mas olha o que ele diz aqui, ó, no versículo 22. No íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo, desse corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu sou o próprio escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então olha o que o apóstolo Paulo ele diz aqui, em Romanos, no capítulo 7, ele diz, essa é a minha vida, e eu estou cheio, e eu venho na igreja, e eu frequento a minha célula, e eu busco fazer os cursos, eu busco me empenhar, eu busco dar o meu melhor, e eu tento ir para cima, mas a lei do pecado e da morte me puxa para onde? Para baixo. Paulo ele não está falando aqui da lei como se fosse uma lei, a lei do mandamento. Ele não está falando das leis de Moisés. Ele está falando da lei como um, repete comigo, princípio. Princípio. Da mesma forma como a lei da gravidade, ela determina que toda a massa deve ficar na terra, a lei do pecado e da morte, que muitas vezes atua em nós, ela não nos deixa subir. Ela não nos deixa alavancar. Então você decide fazer o certo, você decide andar em caminhos que agradam a Deus, mas você é puxado sempre para onde? Para baixo. Eu aqui não tenho o dom de desfazer nó em balão, então vou pedir para alguém encher esse balão para mim, é possível? Vamos lá, quem aí gosta de encher balão? Rapidinho, gente, vamos lá. Consegue, Rodrigo? Vamos lá, agora tem que encher, senão a gente vai passar vergonha. Vamos lá. Enche mais. Beleza. Então vamos fingir que essa bexiga é essa. E essa bexiga é a nossa vida. É a mesma.
e ela cheia das mesmas coisas daquela bexiga. E a gente pode tentar ir para cima, a gente pode tentar nos esforçar com a força do nosso braço, mas a gente sempre vai tender para onde? Porque a lei que está atuando nesse momento é a lei do pecado e da morte. Mas quando a gente olha para a nossa vida, imagina você aqui, imagina que essa é a tua vida. Quando você olha para a sua vida, você olha para a palavra de Deus, você decide como Daniel não se contaminar. Você decide como Daniel não somente não se contaminar, mas se decide firmemente, com base na palavra. Você começa o quê? A se esvaziar. Você se esvazia do quê? Do seu ego, do seu autocontrole, do seu orgulho, da força do quê? Do seu braço. E aí você se esvazia. Para você subir, você tem que se esvaziar. Vamos continuar aqui. E aí essa é a sua vida. Você estava cheio de um monte de coisa. E você estava o quê? Se esforçando. Fala comigo, me esforçando. E não estava dando certo. Então essa é a sua vida. E agora você vai crescer. Você vai subir. Porque você se esvaziou. Amém? Então agora, última vez, gente. Vou ali e já volto. Amém? Então, vamos lá. Romanos 7, versículo 18, a gente já está finalizando. E olha o que Paulo diz aqui. Gostaria que todo mundo já ficasse de pé. Romanos 7, versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim. Essa é uma noite de quebrantamento, essa é uma noite de mudança de vida, essa é uma noite que você vai sair daqui diferente em nome de Jesus. Aquilo que até hoje estava te prendendo, te puxando para baixo, não vai mais, em nome de Jesus. E olha o que Paulo diz aqui em Romanos 7, versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero. Esse eu continuo fazendo. Olha aqui no versículo 24. Miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu mesmo sou próprio da escravo da lei de Deus, mas com a carne eu sou escravo da lei, do pecado. Então esse balão, você entendeu, você se esvaziou de si mesmo, você se esvaziou da força do seu braço, você se esvaziou do seu autocontrole, do seu orgulho, do seu ego, do seu esforço, e você se encheu da presença de Deus, você se encheu da palavra, você se encheu dos valores cristãos, você se encheu do caminho, você se encheu verdadeiramente do Espírito Santo. E olha o que Paulo lhe diz aqui em Romanos 8, para a gente finalizar. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Repete comigo. Então você se esvazia de si mesmo, se esvazia do seu ego, se esvazia do seu olhar, da força do seu braço, e você dá o seu controle da sua vida para Deus. E olha o que acontece. Amém? Você sobe. E aquele mal que estava te afligindo, ele não te puxa mais.
E olha o que Paulo diz aqui, ó, com alegria no coração, Romanos 8, no versículo 1. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado e a morte. Versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, já que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu queria que você lesse comigo aqui o versículo 5, mas eu creio que quando você lê isso, esse Espírito, essa mentalidade vai entrar no seu coração, e você vai começar a viver de acordo com a lei do Espírito da vida. Versículo 5, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo a carne, então não adianta você querer fazer o bem, você querer viver a plenitude do Espírito Santo, se você não decide largar determinadas coisas que estão te puxando. Se você não decide mudar a sua trajetória, se você não decide firmemente não se contaminar, aonde você está? E olha o que diz aqui, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas levanta sua mão nesse momento, olha o que diz aqui na parte B do versículo 5, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito deseja. Versículo 6, a mentalidade da carne é a morte, é a separação de Deus, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque ela não se submete à lei de Deus, e nem pode fazê-la. O descrente, aquele que não anda de acordo com os caminhos de Deus, ele não pode se submeter, porque ele está vivendo de acordo com a lei do pecado. E olha o que diz aqui, ó, quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Versículo 9, entretanto, receba isso na sua vida, entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito, e se de fato o Espírito habita em vocês, Ele está com vocês. Espírito Santo,